Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Estamos abrindo aí a segunda semana desse segundo turno das eleições 2022, cheio de notícia no campo político aqui nessa disputa ao governo do estado na Paraíba. No programa de hoje você vai acompanhar como é que foi a entrevista coletiva, o anúncio do pastor Sérgio Queiroz, que foi candidato ao Senado da República e hoje anunciou apoio a Pedro Cunha Lima. No mesmo horário, Nilvan Ferreira, que foi candidato ao governo, estava anunciando também qual seria a sua posição no segundo turno e Nilvan preferiu ficar neutro. Vai acompanhar todos os detalhes desses dois anúncios aqui no Rede Verdade. Também a agenda de Pedro Cunha Lima e João Azevedo nessa segunda-feira, inclusive a gente abre hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo no Frente a Frente. Já tem Pedro Cunha Lima nessa segunda-feira aqui no Frente a Frente e eu ainda trago as notícias lá de Brasília com Napoleão de Castro. Aqui comigo no estúdio, ele já está aqui, George Moraes, eleito deputado estadual na Paraíba, vai contar pra gente como foi essa trajetória nessa eleição aqui. Ele está ocupando aí seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, saber o que é que ele tem de projetos, de agenda, de roteiro e vamos falar sobre, claro, sobre eleições 2022. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Rede Verdade e eu começo com o anúncio feito por Nilvan Ferreira. Nilvan Ferreira, candidato ao governo do estado, ali na base do presidente Jair Bolsonaro. Havia uma expectativa do anúncio dessa posição de Nilvan, que venceu as eleições em João Pessoa, foi segundo colocado, mais votado em João Pessoa, foi segundo colocado em Campina Grande, ficou aí na terceira colocação nessa disputa ao governo e hoje ele chamou a imprensa para dizer isso que você vai acompanhar a partir de agora. Terceiro colocado na disputa pelo governo da Paraíba, o comunicador Nilvan Ferreira, do PL, declarou neutralidade no segundo turno. Em coletiva com a imprensa, na manhã desta segunda-feira, Nilvan frisou que não sobe em palanque que tem à esquerda e declarou fidelidade a Bolsonaro. Então, a esse homem chamado Bolsonaro, a minha fidelidade eterna, a minha fidelidade em todos os momentos. Podem todos abandoná-lo, mas ele terá na Paraíba alguém para defendê-lo, que sou eu. Eu faço isso com uma questão de justiça. Ao ser questionado sobre o palanque na Paraíba, Nilvan disse que vai cuidar da campanha bolsonarista. Eu precisava de dar um gesto ao presidente. Agora está em jogo o Brasil. Eu não posso abdicar desse sentimento de avaliação. Então, para me manter fiel ao presidente Bolsonaro, como eu falei agora há pouco aqui publicamente, eu precisava adotar uma posição de neutralidade. Não houve gesto em relação ao presidente. O palanque com o PT, com um candidato de Lula no primeiro turno, agora me complica mais ainda. Não tem como eu me manter fiel a Bolsonaro, estando num palanque onde tem eleitor da esquerda, onde tem o pessoal da esquerda, os que defenderam a esquerda no primeiro turno. Então eu prefiro abdicar de qualquer outra coisa. Poderia agora estar me valorizando, como sempre fazem na política, né? Pedir secretaria, pedir cargo. Não preciso disso, eu preciso manter-me firme, fiel a princípios, a coerência. Então, e a lealdade. Eu acho que o homem tem que ser leal e eu assumo agora uma posição que a explicação é em lealdade ao presidente Jair Bolsonaro e vou cuidar da campanha do presidente agora. O comunicador ainda comentou sobre o posicionamento de integrantes do PL que declararam apoio a Pedro no segundo turno. Respeito, aí cada um tem o direito de expressar o seu ponto de vista. Não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para falar da posição de Nilvan em relação a essa eleição e espero também que minha posição seja compreendida e, acima de tudo, respeitada por todos. Na oportunidade, Nilvan Ferreira ainda comentou sobre as eleições municipais de 2024. Não, eu não sei nem se estou vivo em 2024. Eu vou agora cuidar da campanha do Bolsonaro, da minha contribuição, andar esse estado todo. Aonde eu fui pedir o voto no primeiro turno, eu vou voltar agora para pedir o voto para Bolsonaro. Sei que ele é o melhor do Brasil, precisa ser reeleito e vou fazer de tudo para arrancar voto da esquerda aí, virar voto para Bolsonaro agora. Tá, a posição de Nilvan Ferreira diz que não vai se meter nessa campanha de dizer que vota em A ou vota em B na disputa pelo Estado, ou seja, neutralidade com base na neutralidade, sobretudo de Pedro Cunha Lima. Nilvan Ferreira tinha dois caminhos, duas opções, duas condicionantes
para votar em Pedro? O primeiro deles seria se Pedro dissesse que ele era o candidato a prefeito da base Cunha Lima para próximas eleições. Isso não foi dito, Pedro não se comprometeu com isso. O segundo momento seria Pedro vestir completamente a camisa do presidente Jair Bolsonaro. Pedro também disse que não vai por esse caminho. Com base nisso, Nilvan se viu ali num espaço de não querer se comprometer com a candidatura aí de Pedro Cunha Lima. Deputado eleito George Moraes, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, parabéns pelo seu resultado. Eu já queria começar a perguntar sobre isso, mas não, vamos começar aqui cronologicamente. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores do Rede Verdade, satisfação poder retornar agora como deputado eleito, tendo recebido a confiança de quase 27 mil paraibanos e paraibanas na minha primeira postulação, primeira candidatura. Muito grato, agradecido e, ao mesmo tempo, ciente da minha responsabilidade, do meu compromisso em fazer mais, em fazer melhor, em fazer diferente na Assembleia. Da CEMOB, você estava exercendo aqui na Prefeitura de João Pessoa, para a Assembleia Legislativa. Qual foi a sua maior votação aqui no Estado? Foi João Pessoa, lhe deu uma boa votação? Já tinha reconhecimento do trabalho feito aqui na capital ou foi no interior? A João Pessoa me deu uma excelente votação, foram quase 3.400 votos em João Pessoa, não tenho dúvida, muito em reconhecimento ao trabalho realizado na CEMOB, que me deu uma grande visibilidade e mostrou justamente algo que inclusive foi tema do slogan da minha campanha, vai lá e faz. Eu nunca me escondi, sempre busquei encontrar soluções, encarar e enfrentar os problemas e trazer alternativas e opções. Naturalmente, Luiz, numa cidade de quase 1 milhão de habitantes, o trânsito, o transporte e planejamento da cidade é e sempre será um tema difícil. Mas ao lado de João Pessoa, eu quero destacar aqui o município de Solânia, foram quase 5 mil votos no município de Solânia. Ao lado de Remígio, que me deu quase 2 mil votos, eu saí com mais de 7 mil votos do Brejo e tenho certeza que tenho representatividade e legitimidade na Assembleia para defender aquela região, o Vale do Sabugi, de onde começamos, de onde tudo devemos, foram quase 2.600 votos em São José do Sabugi. Um número impressionante, Luiz, eu tive 74% dos votos válidos para deputado estadual em São José do Sabugi. O agradecimento ao prefeito Segundo, mais de quase 2.600 votos em São Mamede, também parceria com o prefeito Roberto Jefferson. Itapororoca, no Vale do Mamanguape, a liderança da prefeita Alessandra, foram quase 3 mil votos. Enfim, só tenho a agradecer a todas as regiões e agora descobrir as vocações econômicas de cada uma. E lá na Assembleia eles tenham a certeza que tem um amigo dedicado, leal, correto, para bem representar todos esses municípios. A gente estava conversando nos bastidores aqui, para quem não sabe, por acaso não sabe, George Moraes é irmão do senador eleito, atualmente deputado federal, o senador eleito Efraim Filho. A gente estava conversando sobre essa, de certa forma, às vezes, dificuldade de se ter ali uma candidatura majoritária com uma candidatura proporcional, porque os políticos cobram isso, cobram aqueles espaços. Como é que foi para vocês dois durante a campanha de senador de Efraim Filho e de George Moraes para deputado estadual? Vocês tiveram que amenizar muitas raivas de muita gente ou não? Como é que vocês conseguiram e qual é a forma para vocês terem encaixado isso sem problemas? Luiz, nós conseguimos construir a minha candidatura a deputado estadual sem atropelar ninguém, sem descumprir compromisso. Tanto é verdade que tão logo a minha candidatura foi lançada, quando me desincompatibilizei da CEMOB em final de março, Efraim ele não perdeu o apoio de nenhum deputado estadual, pelo contrário, outros se somaram durante a caminhada, o que mostra que nós respeitamos espaços, nós respeitamos compromissos assumidos, né, e tivemos ali a habilidade, a estratégia, o planejamento de conseguir agregar em fazer uma campanha majoritária, independentemente da proporcional. Então, eu acho que essa foi a principal marca, não só da minha candidatura, como a do próprio Efraim, que se notabilizou justamente pelo slogan de foguete não dá ré, é quando o compromisso não tem voto, quando a palavra justamente ela é honrada, ela é cumprida, e nós tivemos, graças a Deus, essa habilidade e o bom entendimento da classe política em alicerçarmos, em construirmos essa candidatura, repito, sem arestas, sem qualquer tipo de desentendimentos dentro da nossa base, que era eclética, que era plural,
e eu tenho certeza que essa foi uma das razões das nossas vitórias. E aí você falou uma coisa que de fato marcou essa candidatura de Efraim Filho, que é essa coisa do ecletismo, da pluralidade. Era um candidato que tinha voto da base do governo, tinha voto da oposição e conseguiu juntar. Muita gente pergunta, o que vocês viram lá atrás que ninguém via, quando Efraim Filho foi o primeiro nome a se colocar para o Senado, não tinha nem compromisso, não tinha nem garantia da vaga na chapa de João Azevedo, depois rompeu com o governador para ser candidato, ainda tinha ali a presença, né? O nome do ex-governador Ricardo Coutinho nas pesquisas apontavam com mais votos. Enfim, o que é que vocês viram lá atrás que muita gente, ou boa parte da Paraíba, não conseguia ver? O que é que vocês vislumbravam com a eleição de 2022 para o Senado de Efraim Filho? Efraim, ele fez uma campanha para o Senado Federal que a Paraíba nunca viu. Uma campanha de mais de um ano, em que ele colocou o pé na estrada e ele buscou justamente o apoio de prefeitos, de lideranças. Efraim chegava agora no período de campanha mostrando o que já tinha feito. Ele tinha justamente a força, a autoridade de dizer, eu já fiz por este município e tenho justamente a legitimidade de pedir e esperar muito mais, diferentemente de outros que foram lançados na 1ª hora, que passaram pelos municípios dando um chauzinho em cima de uma caminhonete. Efraim já esteve lá no município, já trouxe o benefício, mostrou. Então foi isso que nós tivemos essa antevisão, tivemos esse planejamento, essa estratégia de que havia um vácuo, havia justamente um espaço. Efraim, repito, buscou o trabalho da base, a candidatura dele foi montada de baixo para cima e não imposta, não colocada de goela abaixo. E tivemos na figura de prefeitos, de lideranças, alguém corretos, leais, assim como nós somos. Tivemos a inteligência de buscar votos, Luiz, na direita, na esquerda, no centro. Quem sinalizou apenas para a esquerda, como Ricardo e Pauliana, perderam. Quem sinalizou apenas para a direita, como Sérgio e Bruno, igualmente não tiveram êxito. Efraim teve 150 mil votos de maioria em relação ao segundo colocado, porque algo que sempre caracterizou, marcou a atuação parlamentar dele foi o equilíbrio, foi justamente a capacidade de diálogo, de construir, de ser ponte, de ser elo de ligação. Então eu acho que essa foi uma das principais sacadas há um ano e meio atrás, quando enxergamos esse espaço e fomos firmes, objetivos, obstinados na busca pelo Senado Federal. E agora eleitos, você deputado estadual, Efraim Filho, senador, o foco todo é na candidatura de Pedro Cunha Lima ao governo do estado, e aí você, como defendeu que a posição do Efraim Filho e de vocês tenha sido ali de transitar em todas as polarizações desse país, você já está antecipando que Pedro está fazendo certo com essa posição? Sim, acredito que Pedro vem fazendo a melhor escolha. Ele está sendo coerente, Luiz. Nada mais do que isso. No primeiro turno, ele votou em Simone Tebet de forma bem clara, abriu o palanque para Ciro Gomes. Pedro tem sido correto, leal. Por exemplo, Efraim, no município de Campina Grande, ele foi o senador mais votado. São jovens audaciosos, são jovens com ideias modernas, oxigenadas, e que eu tenho certeza que tem sintonia de pensamentos. Então, entendo que Pedro caminha bem ao tempo em que traz o senador veneziano para apoiá-lo, hoje com o apoio de Sérgio Queiroz, e com isso é agregar, é somar. Eu tenho certeza que essa construção em diferentes palanques, em diferentes visões, em distintas opiniões, eu tenho certeza que essa é a fórmula da vitória e reitero, foi a fórmula bem sucedida que Efraim utilizou e que Pedro, com maestria, ele vem conduzindo bem no segundo turno, e não tenho a menor dúvida que com o nosso apoio ele será eleito no segundo turno para governador da Paraíba. Agora, essa posição dele fez ele perder apoios como esse do Nilvan Ferreira. Coloca aí as imagens de Nilvan Ferreira, que deu uma coletiva hoje, né, aqui em João Pessoa, dizendo que ia ficar neutro, não ia apoiar Pedro, nem João, nem Pedro, em função da falta de condicionamento aí da candidatura, né, de Pedro Cunha Lima em favor de Jair Bolsonaro. Essa posição de Pedro fez perder um apoio, uma adesão como essa de Nilvan Ferreira, que foi o mais votado em João Pessoa, o segundo mais votado em Campina Grande.
Como é que você classifica aí essa decisão e essa posição de Nilvan? Vocês sentem a perda desse apoio aí de Nilvan Ferreira, deputado? Olha, Luiz, claro, respeito a posição de Nilvan Ferreira, todavia entendo como uma contradição. Entendo que se o discurso dele é de oposição ao governador João Azevedo, nada mais natural do que ele vier a somar com aquele que representou a vontade da maioria da oposição, que foi Pedro Cunha Lima. Da mesma forma, entendo como uma contradição ao tempo em que ele afirma ser um combatente da ideologia de esquerda, naturalmente, majoritariamente representada hoje pelo governador João Azevedo. Então, nada mais também correto, natural, seria o caminho natural das coisas, também votar em Pedro. Respeito a decisão, outros integrantes do PL, como Cabo Gilberto, como Valber Virgulino, como outros que vieram a declarar apoio a Pedro Cunha Lima, entendo que eles estão sendo mais coerentes, mais justos e tenham certeza que representarão no dia 30 de outubro a vontade da maioria do povo paraibano, que é eleger Pedro 45 para o governo. Mas a presença de Veneziano Vital do Rego, como ele mencionou aí, não atrapalhou isso? Como ele diz assim, contaminou a chapa? Não entendo como contaminação, Luiz. É aquilo que eu acabei de mencionar. Para uma eleição majoritária, que é totalmente diferente de uma eleição proporcional, você tem que ter justamente no seu palanque diferentes visões, diferentes campos, distintas ideologias. Repito, Efraim, para se eleger, teve apoio de deputados do PSB, do governador Ricardo Coutinho, do governador João Azevedo, como exemplo do deputado Ricardo Barbosa, do deputado Júnior Araújo, teve apoios do Republicanos, do deputado Adriano Galdino, do deputado Hugo Mota, teve apoio no União Brasil, naturalmente, no PL, no PP. Então, a eleição, você, obviamente, para chegar em 50% mais você tem que agregar. O fato é, os números estão aí. Lula teve 65% na Paraíba, Bolsonaro teve 30% na Paraíba. Se você for sinalizar única e exclusivamente, como, me perdoe, a Nilvan está fazendo, que só aceita voto de quem votou em Bolsonaro, você não vai ter os 50% mais isso é matemática, é racionalidade, é você ter que trabalhar com menos paixão e mais racionalidade. É esse o meu posicionamento. Tá. Os prefeitos que votaram em Efraim para senador, muitos dos prefeitos votavam em João para governador, ou, se mudar a pergunta, os prefeitos que votaram para João governador, votaram muitos em Efraim para senador. Vocês vão conseguir levar todos esses prefeitos para Pedro Cunha Lima? Como é que está a conta de vocês nesse sentido? Não, nem todos os prefeitos que votaram em João, só porque votaram em Efraim, não estão sofrendo qualquer tipo de pressão ou coação ou ameaça. Todos eles estão tendo suas vontades respeitadas, assim como foram e respeitamos no primeiro turno. Então, claro que há uma tendência natural, a exemplo do prefeito Vitor Hugo de Cabedelo. Efraim foi o deputado federal que mais trouxe recursos na história de Cabedelo. Vitor votou em Veneziano no primeiro turno, agora já passa a declarar apoio para Pedro Cunha Lima no segundo turno. Então, essa é uma construção, repito, que foi vitoriosa, da mesma forma em que vários prefeitos... Eu tinha, por exemplo, alguns prefeitos que votavam com João Azevedo, prefeito Humberto Jefferson de São Mamede, prefeito Kaiser Rocha de Solânia, votavam em mim para deputado estadual, votavam em Efraim para senador, da mesma forma que tinha prefeitos votando em Pedro Cunha Lima, exemplo do prefeito de Remígio, da prefeita de Itapororoca, e tudo isso dentro da regra, dentro das 4 linhas, tudo de forma clara, de forma transparente, Luiz, tudo de forma acertada, repito, e nós entendemos, e essa foi a fórmula vitoriosa, e da mesma maneira nos comportaremos nesse segundo turno, repito, buscando dialogar, construir, convencer de forma justificada, motivada, que o melhor projeto para a Paraíba é de Pedro. Todavia, insisto, sem nenhum tipo de pressão, de ameaça
ou de coação, mas na base do convencimento, do diálogo, na construção que nos marcou, que nos caracterizou. E eu tenho certeza que grande parte deles entenderá essa mensagem e marchará conosco rumo à vitória de Pedro no segundo turno. Aí, quem também está achando isso é o pastor Sérgio Queiroz, que disputou uma vaga no Senado da República nesse primeiro turno e hoje pela manhã, numa coletiva, anunciou apoio à candidatura de Pedro Cunha Lima e no evento lá foi lançado candidato a prefeito de João Pessoa nas próximas eleições pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Nossa equipe, Washington Luiz, foi lá e acompanhou tudo e traz para você. Eu entendo que o primeiro critério não é colocar Pedro contra João, mas é o critério das etapas políticas. Nós já temos aí 12 anos com mais ou menos o mesmo grupo político. Então está na hora da gente testar e tentar uma nova pessoa. Isso é o que faz a democracia. Depois o compromisso, fortalecimento das polícias, ampliação de efetivo, também o compromisso de lutar pela pauta hídrica, que move muito meu coração, o compromisso também de ter uma participação maior do terceiro setor nas ações de desenvolvimento social e humano da Paraíba e, antes de mais nada, a minha crença de que mudar é preciso, especialmente na política. O senhor é um homem que defende a candidatura de Jair Bolsonaro. Nilvan acaba de anunciar neutralidade e um dos argumentos dele é que no palanque de Pedro existe quem defende Lula e ele não sobe em palanque de esquerda. O senhor já conversou com o presidente da República, com a campanha em função desta medida tomada por Nilvan, com essa alegação de que no partido de Pedro existe quem defende a candidatura de Lula? Eu respeito o Nilvan, ele tem a sua maneira de ver os quadros, né? Mas o meu apoio não é ao palanque de Pedro. Meu apoio é a Pedro. Então eu divido muito bem as coisas. Eu sei que há pessoas no palanque dele que não pensam como eu. Na verdade, essas decisões eu tomo pensando no bem geral. Ora, se tem alguém que apoia Pedro hoje que não apoia Bolsonaro, poderia ter acontecido, por exemplo, na Nacional, e se Ciro tivesse resolvido, como um candidato de esquerda, apoiar Bolsonaro, nós iríamos rejeitar o apoio dele? Então eu deixo essa pergunta no ar. Tá aí, enquanto a gente reflete sobre essa pergunta, vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só e a gente volta aqui, continuando nossa conversa com o deputado estadual eleito George Moraes. E hoje eu vou trazer as notícias de Brasília com Napoleão de Castro, a agenda de Pedro Cunha Lima e João Azevedo nesta segunda-feira, entre outras notícias. 1 minutinho só e a gente está de volta.